Às vezes, inovação e agilidade superam a força bruta. Antes de a Rússia invadir a Ucrânia, a ideia de que a Ucrânia conseguiria expulsar a marinha russa, muito maior e aparentemente mais poderosa, do Mar Negro poderia parecer absurda. Mesmo assim, foi basicamente isso que ocorreu, quase 4 anos após o início da guerra. Ao contrário do esperado, a Ucrânia mantém a vantagem no Mar Negro desde algumas semanas após o início da guerra. Então, vamos explorar como a Ucrânia conseguiu repelir a frota do Mar Negro da Rússia e o que isso significa para o futuro da guerra naval em geral. A Ucrânia herdou uma marinha pequena, mas competente, quando conquistou a independência após o colapso da União Soviética em 1991. Porém, cerca de 75% dessa marinha foi apreendida ou destruída pela Rússia na anexação da Crimeia em 2014. A elite da marinha ucraniana estava na base naval do Sul, na Baía de Donoslav. A frota russa do Mar Negro estava baseada a cerca de 100 quilômetros da base naval de Sebastopol, como desde sua fundação em 1783 pelo príncipe Potemkin. Em 3 de março de 2014, os russos bloquearam a baía pela primeira vez, ao posicionar o cruzador Moskva na capitânia da frota do Mar Negro na entrada. Depois, afundaram o navio anti-submarino Ochakov e o navio de resgate Shakti para obstruir a entrada da baía, impedindo que os navios ucranianos escapassem para o mar aberto. Os 13 navios ucranianos presos na baía tentaram ir para o mar quando o bloqueio começou, mas estavam em menor número. Foram capturados pela Rússia, desmontando o núcleo das forças navais da Ucrânia. O cerco terminou em 27 de março com a captura do último navio, o caça-minas Chakazi. A Ucrânia ficou só com uma fragata operacional e uma frota majoritariamente de pequenos barcos de patrulha. Sua principal base naval, instalações de reparo e grande parte do pessoal também foram perdidos. Nos anos seguintes, Estados Unidos da América e aliados da OTAN iniciaram a reconstrução das capacidades navais da Ucrânia. A proposta era criar uma frota mosquito de embarcações pequenas e ágeis para a defesa costeira e integração com as forças da OTAN. A plano de aquisição de navios estava razoavelmente encaminhada, com os Estados Unidos da América doando 2 barcos patrulha classe Island até 2018, além de mais 2 e 2 corvetas classe ADA encomendadas da Turquia. Então, a Rússia invadiu. Na época, a frota do Mar Negro era pelo menos 75 vezes maior do que a da Ucrânia, que não tinha corvetas, submarinos, destroyers ou porta-aviões. E nas primeiras semanas da invasão, os russos avançaram, aproveitando sua vantagem. No primeiro mês da invasão, ao menos 27 navios da marinha ucraniana e 18 da guarda costeira foram capturados ou destruídos, principalmente durante a captura de Bediansk e o cerco de Mariupol. Os ucranianos afundaram a fragata F-130 Hetman Sohadatchny, classe Krivak 3 em Mykolaiv, para impedir que a marinha russa a capturasse. Mas então, a maré começou a virar a favor da Ucrânia. Isso foi confirmado em 14 de abril de 2022, quando a nau capitânia da frota do Mar Negro, Moskva, pegou fogo após ser atingida por mísseis Neptune ucranianos. Um incêndio começou após a explosão das munições e o navio afundou enquanto era rebocado para Sebastopol. 2 semanas depois, as forças ucranianas atacaram 4 barcos patrulha da classe Raptor com drones Bayraktar TB-2 perto da Ilha da Cobra, destruindo 3 e danificando gravemente o 4. Drones Bayraktar TB-2. Em seguida, destruíram uma embarcação de desembarque na mesma região nos dias seguintes. Em junho de 2022, a Ucrânia atingiu e afundou o rebocador de resgate Vasily Bek, supostamente ao atingi-lo diretamente com 2 mísseis Harpoon. Em outubro, a Ucrânia realizou um ataque que definiu o padrão para o que viria depois. Em 29 de outubro, a Ucrânia realizou seu primeiro grande ataque a Sebastopol, usando drones aéreos e navais. Apesar de não causar danos graves à frota do Mar Negro, drones ucranianos atingiram e danificaram o caça-minas classe Nazia. Ivan Golubiets, fragata Almirante Makarov. O tom estava definido. A Ucrânia passou a poder atacar navios russos tanto no mar quanto na Crimeia. Além de mísseis e drones vindos da Ucrânia, ela pode usar drones navais para atacar. É um desenvolvimento que mudou a dinâmica no Mar Negro
e, como veremos, a dinâmica da guerra naval em geral. A Ucrânia adotou drones e guerra assimétrica para enfrentar a superioridade numérica e de fogo da Rússia. Mas em nenhum lugar essa estratégia foi mais eficaz do que no Mar Negro. Bem, antes do início da invasão, a Ucrânia já havia reconhecido que alcançar paridade militar com a Rússia seria impossível. Assim, a marinha precisou ser construída de forma assimétrica. Segundo Sergei Kuzan, presidente do Centro Ucraniano de Segurança e Cooperação e ex-assessor do Ministério da Defesa. Na prática, isso significou substituir os navios de guerra, submarinos e porta-aviões que faltavam por drones. Em 2023, a Marinha Ucraniana tornou-se uma força ágil e assimétrica. A frota é composta por pequenas embarcações de patrulha e barcos infláveis rígidos, conhecidos como RIBs, apoiados por uma gama cada vez maior de drones navais, drones aéreos e mísseis antinavio. Durante 2023, o impacto dessa nova frota cresceu cada vez mais. Em 24 de maio, o navio de inteligência Ivan Kurs, da classe Yuri Ivanovsk, foi supostamente danificado por um dos 3 drones marítimos ucranianos. Em 4 de agosto, perto do porto de Novorossiysk, o navio Alenogorsk Gornyak, da classe Projecto 775 Rapusha, foi gravemente danificado por um drone marítimo e rebocado pela Marinha Russa. Após o ataque, a Marinha Ucraniana relatou que navios russos deixaram o porto às pressas e se dispersaram no Mar Negro. Os ataques ucranianos à frota do Mar Negro não se limitaram a drones navais. Em 13 de setembro, a Ucrânia atacou Sebastopol, com Su-20 e 4 mísseis Storm Shadow do Reino Unido. O navio Minsk e um barco patrulha, KS-701 classe Tunets, foram destruídos, enquanto o submarino Kilo Rostov-Indom teria sido danificado além do reparo econômico. Outro barco patrulha, o navio patrulha do projeto 2260, Sergei Kotov, foi danificado por um ataque de drone naval ucraniano e afundou por outro drone em março do ano seguinte. A Ucrânia também usou mísseis de cruzeiro para atacar o estaleiro Zaliv em Kerch, na Crimeia, em 4 de novembro. Danificando e possivelmente afundando a nova corveta classe Karakut Askol, equipada com mísseis calibre. Um ataque semelhante usando mísseis de cruzeiro lançados do ar em 26 de dezembro no Boxing Day atingiu o Novitchaksk, um grande navio de desembarque russo. O vídeo do incidente mostrou várias explosões massivas e incêndios, indicando que munições, possivelmente mísseis de cruzeiro a bordo do navio, foram detonadas pelo ataque. Aproximadamente 74 membros da tripulação foram mortos e 27 ficaram feridos como resultado do ataque. Ao entrar em 2024, a principal arma ucraniana no Mar Negro seguia sendo seus drones navais, especialmente o Magura V-5C. O Magura V-5 é um veículo de superfície não tripulado, multiuso, desenvolvido pela Ucrânia, custando cerca de dólares americanos 273 mil cada. Pode realizar vigilância, reconhecimento, patrulha, busca e resgate, contramedidas contra minas, segurança marítima e missões de combate. O drone mede 5,5 metros, pesa cerca de 1.000 quilos e suporta até 3.200 quilos de carga útil. Ele é movido por um sistema de propulsão a jato d'água e pode atingir uma velocidade máxima de 77 km por hora, com uma velocidade de cruzeiro de 40 km por hora. O Magura V-5 tem alcance operacional de cerca de 800 quilômetros, cobrindo a Crimeia e parte da costa russa do Mar Negro. O armamento principal do Magura V-5 é uma carga explosiva de até 3.200 quilos, projetada para ataques kamikaze contra embarcações navais. Também foi relatado que foi adaptado para transportar mísseis R-73. O módulo de combate do drone possui sistemas de comunicação redundantes, como rádio em malha com repetidor aéreo ou via satélite, garantindo conectividade resistente a interferências. O Magura V-5 possui sistemas avançados de navegação, como Global Navigation Satellite System, orientação inercial e visual, permitindo operação autônoma ou remota. Ele também é furtivo, com baixas assinaturas de radar e térmica,
aprimoradas por um casco de fibra de carbono em formato de V de perfil baixo, com uma altura na linha d'água de apenas 16 pés. O drone pode transmitir até 3 fluxos de vídeo em alta definição em tempo real, aumentando a consciência situacional dos operadores. Ele também é capaz de operar em formações de enxame, com drones isca usados para saturar as defesas inimigas e aumentar a taxa de sucesso dos ataques. Graças a esses recursos, o impacto do Magura V5 tem sido devastador. Em 1º de fevereiro de 2024, a Ucrânia divulgou vídeo afirmando mostrar o afundamento da corveta classe Tarantul R-334 Ivanovets, na antiga fortaleza naval ucraniana da Baía de Donuslav. Semanas depois, drones Magura V5C afundaram o navio de desembarque Projeto 775 Cesar Kunikov na costa da Crimeia, usando USVs Magura V5. Em 6 de junho, os Magura V5 atacaram de novo e afundaram o rebocador russo Saturno. Claro, os russos tentaram tomar medidas para mitigar a ameaça representada pela inesperada habilidade naval da Ucrânia. Após o ataque de drones navais a Sebastopol, em 29 de outubro de 2022, começaram a reforçar as defesas do porto. Até abril de 2023, já haviam instalado 6 camadas de barreiras físicas, como redes, barreiras flutuantes, barcos e helicópteros de patrulha, golfinhos anti-diver e posições de armas. Mesmo assim, para a frota do Mar Negro, quase nada disso serviu. Até abril de 2024, quase 1/3 da frota do Mar Negro da Rússia. 27 das 80 embarcações, incluindo um submarino, foram afundadas ou desativadas, fazendo o Ministério da Defesa britânico declarar a frota do Mar Negro inativa. O afundamento do Moskva foi um duro golpe. Esta é apenas a 2ª vez na história naval que um navio da classe cruzador foi destruído e em combate. O Armada da República Argentina, General Belgrano, da Argentina, foi afundado por um submarino britânico na Guerra das Malvinas, em 1982. O MOSVA era o único navio da frota, com sistemas de mísseis antiaéreos capazes de proteger toda a formação naval contra ataques aéreos. Sua perda impediu a frota do Mar Negro de operar livremente no noroeste do Mar Negro. Mais importante ainda, o seu afundamento forçou a Rússia a abandonar seus planos de realizar um desembarque anfíbio próximo a Odessa. Esse continua sendo o status quo até hoje. Com o aumento dos ataques de drones e mísseis ucranianos, a Rússia iniciou a retirada da frota do Mar Negro em outubro de 2023. Em 15 de julho de 2024, o último navio de guerra dessa famosa frota deixou Sebastopol. Algumas embarcações foram transferidas para bases menores ou baías no leste da Crimeia e na costa russa do Mar Negro. A maior parte da frota do Mar Negro agora está no porto de Novorossiysk, cerca de 300 quilômetros a leste de Sebastopol, na costa leste do Mar Negro. Navios de guerra, como fragatas lança-mísseis, navios de desembarque, patrulha e submarinos, tiveram que recuar e buscar águas mais seguras. Forçados a deixar Sebastopol, Poli e buscar refúgio em Novorossiysk, mais a leste, eles percebem que nenhum lugar é seguro, escreveu Tom Sharp, ex-capitão da Marinha Real, no London Telegraph. Se algo mudou, a humilhação da Rússia no Mar Negro só cresceu em 2025. Desde 2023, a Ucrânia adota uma estratégia chamada sanções cinéticas. A estratégia é enfraquecer a logística russa, ampliar suas defesas e atacar a economia de guerra, interrompendo o refino e o abastecimento de combustível. A Ucrânia pode não ter recursos e pessoal para resistir à invasão russa por muito tempo. Apesar das declarações otimistas de pessoas como o presidente Donald Trump, há poucas evidências de que a Ucrânia tenha poder militar suficiente para expulsar a Rússia do leste apenas pela força. Se a Ucrânia enfraquecer a Rússia economicamente e estrategicamente até tornar inviável a guerra, ela estaria em melhor posição para garantir um acordo de paz ao fim da guerra, em termos favoráveis. A Ucrânia lançou uma campanha para atacar refinarias de petróleo, infraestrutura energética, instalações militares e bases aéreas russas que abrigam bombardeiros estratégicos. Seu domínio no Mar Negro tem desempenhado um papel cada vez mais importante,
especialmente desde que a campanha de sanções cinéticas ganhou um impulso significativo durante 2025. Em 6 de janeiro, a Marinha Ucraniana lançou drones First Person View em Kherson, usando veículos não tripulados no Mar Negro. Esta pode ter sido a primeira vez que drones aéreos foram lançados com sucesso de um drone naval, ambos controlados da costa ucraniana. O ataque foi devastador, destruindo 2 sistemas de mísseis e canhões antiaéreos. Panzer S-1, um sistema de defesa aérea OSAAK-M e 2 sistemas de defesa aérea S-300. De acordo com os militares da Ucrânia e um repórter de guerra, o ataque custou à Rússia cerca de 350 milhões de dólares. Com os sistemas Panzer valendo cerca de 15 a 20 milhões de dólares cada, o sistema OSA valendo cerca de 10 milhões de dólares e os S-300 custando impressionantes 150 milhões de dólares cada. Dias antes, na véspera de Ano Novo, a Marinha Ucraniana derrubou 2 helicópteros russos Mi-8 e danificou outro com mísseis Magura V-5, supostamente matando toda a tripulação. O drone danificou um helicóptero e, quando o outro chegou para ajudar, também foi atingido. O evento foi a primeira vez que drones navais derrubaram aeronaves. Então, em maio, o Magura fez história novamente, abatendo. Um caça russo Su-30, de 50 milhões de dólares americanos, armado com mísseis AIM-9 Sidewinder, foi abatido por um drone naval, em um evento negado pela Rússia. Derrubar um caça com míssil de drone naval foi uma inovação tanto na guerra com drones, quanto no combate aéreo em geral. Mais tarde, no mesmo dia, as forças ucranianas abateram outro caça Su-30. Uma tripulação se perdeu, a outra conseguiu evacuar. Acredita-se que este seja o primeiro uso conhecido da variante Magura 7, veículo de superfície não tripulado. As inovações da Marinha Ucraniana não pararam aí. Em 21 de agosto, a Inteligência Militar da Ucrânia, Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, informou ter atingido uma lancha-patrulha russa no Mar Negro, perto da ocupada Zalizny Port, Oblast de Kherson, no dia anterior, matando 5 tripulantes. O ataque foi feito com míssil de veículo de superfície não tripulado, guiado por designador a laser operado via drone. Drones navais ucranianos têm participado mais ativamente das sanções cinéticas. Em 24 de setembro, o Direção Principal de Inteligência da Ucrânia atacou terminais de petróleo russos em Tuapse e Novorossiysk, com drones navais, paralisando operações de exportação no Mar Negro. Drones atacaram centros logísticos, como o complexo de carregamento de petróleo da Transnev e o terminal do consórcio do oleoduto do Cáspio em Novorossiysk. Essas instalações são essenciais para as exportações russas de petróleo bruto, inclusive via frota sombra. Juntas, exportam cerca de 2 milhões de barris de petróleo bruto por dia. Enquanto isso, a inovação naval ucraniana avança com a apresentação de seu novo veículo de superfície não tripulado em setembro. A embarcação modular Barracuda foi criada para os rios e águas costeiras da Ucrânia, podendo receber distintos sistemas de armas conforme a missão, segundo a 40ª Brigada de Defesa Costeira da Ucrânia. A plataforma usa inteligência artificial para operar de forma mais autônoma, identificar ameaças, navegar por vias complexas e reduzir a carga dos operadores humanos. A Barracuda também tem controle remoto e rastreamento modernos, que asseguram movimento confiável em qualquer clima, dia ou noite. Infelizmente para a Ucrânia, a Rússia está lentamente se recuperando de sua humilhação no Mar Negro e começou a apresentar suas próprias inovações para tentar retomar a iniciativa. Em abril de 2025, o presidente russo Vladimir Putin anunciou um plano de expansão naval de 100 bilhões de dólares para a próxima década, prometendo modernizar a frota da Rússia. Diante das várias vulnerabilidades da Marinha Russa reveladas pela Ucrânia no Mar Negro, o desafio que enfrentam é severo. Kirilo Budunov, chefe da inteligência de defesa da Ucrânia, afirmou: "A frota do Mar Negro está bloqueada." Antes, russos zombavam dizendo que a Ucrânia só tinha alguns barcos e não frota. Agora enfrentam situação semelhante.
A Rússia retirou a maior parte de sua frota da linha de fogo imediata e reforçou significativamente suas defesas costeiras, apesar de estas serem testadas regularmente por drones aéreos e marítimos ucranianos. Impulsionada pelo sucesso da Ucrânia com drones navais, a Rússia também começou a desenvolver os seus. Segundo Samuel Bendetti, pesquisador do Centro para uma Nova Segurança Americana, desenvolvedores russos voltaram à prancheta para criar seus USVs. Dos modelos atuais, pelo menos 6 USVs são influenciados pelos próprios barcos não tripulados ucranianos. Com o tempo, os planos russos para USVs como o Vizir, Murena, Orkan e BS-1000 evoluíram. A Marinha Russa avalia usar seus USVs como plataformas para vigilância, reconhecimento, drones, mísseis, foguetes e outros meios de ataque, para atacar USVs e ativos militares na costa da Ucrânia, e já começam a avançar. Em agosto de 2025, a Rússia declarou ter feito seu primeiro ataque bem-sucedido com veículo de superfície não tripulado, usando um barco-drone para afundar o navio ucraniano Simferopol, perto do Danúbio. Moscou também está experimentando plataformas mais ambiciosas, incluindo o Katran, um porta-drones naval projetado para lançar dezenas de drones kamikaze First Person View em missões de até 200 quilômetros de distância. Ainda há um longo caminho para restaurar algum controle sobre o Mar Negro. Mas as lições difíceis também fizeram marinhas do mundo todo prestarem atenção. De acordo com o almirante Saben Key, ex-chefe da Marinha Real Britânica, embarcações sem tripulação e automação trouxeram um momento de couraçado. Avanços em propulsão, artilharia e blindagem fizeram britânicos e alemães mudarem suas estratégias navais no início dos anos 1900. Estamos mais uma vez diante de algo completamente novo, uma mudança de paradigma, disse ele, falando na Feira de Armamentos Defense and Security Equipment International, em Londres, em 2023. Segundo o almirante, os ataques bem-sucedidos da Ucrânia indicam às marinhas quais capacidades ofensivas e táticas devem considerar. Por outro lado, o sucesso desses ataques obriga as marinhas a reavaliar urgentemente suas estratégias defensivas. E ele está longe de ser o único líder naval observando tudo com muita atenção. China, Irã e Coreia do Norte trabalham duro, desenvolvendo drones navais autônomos com inteligência artificial inspirados na Ucrânia. As marinhas da OTAN também estão desenvolvendo todo tipo de sistemas navais não tripulados e reforçando suas defesas contra essa nova classe de ameaça. Assim como o uso de pequenos e baratos drones, First Person View pela Ucrânia, para destruir blindados russos que valem milhões, mudou o status quo. No campo terrestre, as inovações ucranianas com drones navais podem repetir esse impacto no mar. Imagine um enxame de pequenos, mas letais drones navais Houthis aterrorizando um porta-aviões dos Estados Unidos da América. Isso não é tão improvável quanto poderia ter parecido há apenas alguns anos. E agora, há uma corrida para ver quem vai prevalecer nessa mais recente corrida armamentista tecnológica. Se ainda não fez, inscreva-se e ative as notificações para receber as últimas notícias militares e análises da Ucrânia e outros locais. Obrigado por assistir.